bem? Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 23. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele deitar-me faz em verdes pastos, ele me guia mansamente às águas tranquilas. Vamos à leitura. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém. Vamos ficar de pé para darmos uma esticada no corpo. O momento agora que vamos passar então sentados para ouvir a palavra de Deus. Oremos. Bendito Deus e eterno Pai, queremos, Senhor, te agradecer por esse privilégio, Senhor, esse momento tão precioso de estarmos aqui na sua casa, Senhor, pela tua palavra que já foi lida, pelas orações que já foram feitas, pelos hinos, Senhor, e cânticos que já foram entoados, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Pai bendito, peço então perdão pelos meus pecados, pelas minhas faltas, e que o Senhor tenha então, Senhor, misericórdia da minha vida. Pai amado, também quero pedir por aqueles que estão enfermos, por aqueles, Senhor Deus, que porventura, Senhor Deus, estejam passando aflições, então que o teu Espírito, Senhor, possa estar consolando essas vidas, essas almas e esses corações. Peço por todas as almas que estiveram aqui, Senhor, na escola bíblica, todas as crianças, os irmãos que estiveram aqui, as irmãs. Abençoa também, Senhor, esse culto agora, neste momento, desde o seu início, Senhor, até o término dele, Pai. Para que tudo que se fizer, Senhor, que se faça para o engrandecimento do seu nome, Senhor, que é santo e bendito. Pai eterno, guarda aqueles que estão viajando, guarda aqueles, Senhor, também que não vieram, Pai. O Senhor sabe o motivo pelo qual, Senhor, o porquê deles não estarem aqui nesta noite. Mas nós te pedimos que o Senhor esteja guardando então essas almas também. Abençoa, Senhor, os corações. Abençoa, Senhor Deus, através do teu Espírito, as vidas e as almas, que nesse momento, Senhor, vão ouvir a sua palavra. Que a sua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, penetre no mais profundo, Senhor, de todas as nossas almas. Fala, Senhor, o que precisamos ouvir e não o que queremos. Senhor Deus, que o teu servo venha falar somente de ti e da tua palavra. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós oramos, sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Poder sentar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É Ele quem me faz deitar em verdes pastos. É Ele quem me guia mansamente às águas tranquilas. Versículo 3: refrigera a minha alma,
guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Esse versículo, ele é, meus irmãos, a causa de nós estarmos aqui. Esse versículo 3 do Salmo 23, ele é a causa de nós estarmos aqui neste momento. De você ter saído da sua casa, de eu ter saído da minha casa, para vir aqui se reunir, para bendizer o nome do Senhor, que é santo. É por causa desse versículo que nós estamos aqui. E esse versículo 3, ele diz assim: refrigera a minha alma. Esse refrigério aqui, apesar de nós acharmos que esse refrigério é aquele refrigério que quando a gente está sofrendo algum tipo de problema, quando nós estamos passando alguma dificuldade, logo nós queremos o quê? Um refrigério. Nós queremos uma solução para os nossos problemas. Nós queremos ali calma para a nossa alma. Nós queremos que todas as coisas deem certo do dia para a noite. Então a gente tem esse refrigério como algo, como um alívio momentâneo, instantâneo de que Deus vai fazer. Essa é um desses entendimentos mesmo. Um refrigério. Porque aquele homem que morreu e foi para o inferno, quando Jesus diz da morte do Lázaro e do rico, ele estava lá em tormentos, e de alguma maneira ele queria ter um pequeno refrigério da sua alma, mas lá no inferno, como lá no inferno não tem refrigério, ele pedia então para que o pai Abraão permitisse que Lázaro molhasse então a ponta do dedo para tocar na sua língua, para ele então ter talvez 1/1000 de segundo de refrigério. E como que as almas necessitam realmente desse refrigério que vem de Deus? Só que tem esse refrigério que nós desejamos, que é o refrigério rápido, a solução do problema. Aquele, não é isso que a gente quer ter hora? Você está tão pesado, você está ali tão carregando um bonde, você está arrastando um trem, e de repente de subida, e de repente você chega e você quer um refrigério. E é nesse sentido. Mas tem um outro sentido também, que a palavra de Deus nos traz sobre essa questão do refrigério, que é um refrigério, meus irmãos, olha, no sentido de Deus nos restaurar a nossa vida. No sentido de que quando Deus vai nos dar um refrigério para a nossa alma, Ele vai então começar com a questão do perdão. Ele vai começar com a questão da nossa vida, do perdão, de refrigerar a nossa alma e de restaurar, de transformar a nossa vida. E se nós não chegarmos nesse pleno entendimento desse refrigério, de restauração, de transformação, de mudança de entendimento, de novo ser, de nova criatura, nós não vamos passar de ser aquelas pessoas que são de alguma maneira viciadas, seja nas drogas, seja no que for, que quando ele fica ali sem usar aquele tipo de determinada coisa, ele fica apavorado e ele tem um desejo tão grande que a partir e ele consegue, usa, tem aquele momento de tranquilidade e logo depois ele já sente falta novamente e ele tem o desejo novamente. Então nós vamos ser assim. Tem muitas almas buscando um refrigério instantâneo, um refrigério agora para a minha alma, agora para a minha situação, agora para o meu problema. Mas Deus não quer somente te dar um alívio, Deus não quer dar um dipirona para a sua infecção. Deus quer dar um antibiótico forte para sarar toda a infecção. Deus quer dar um remédio que vai curar você mesmo, pleno, de todo mal, de tudo aquilo que está ruim, de tudo aquilo que, meus irmãos, nós temos que tirar da nossa vida que não serve para o reino de Deus e muito menos para nós. Então esse refrigério, essa transformação, essa restauração que Deus faz na nossa vida, isso sim é o que Deus quer fazer. Porque Deus não quer dar um dipirona para cortar a febre, Deus quer dar um antibiótico para cortar o problema.
Então, nesse sentido desse refrigério, é que Deus vem trabalhar então na nossa vida. É isso que o salmista quer falar. Ele quer dizer que Deus não está para dar um refrigériozinho ali para você ter um momento de descanso e daqui a um pouco você tornar-se atormentado novamente, viver em tormento, e viver em desespero, e viver em agonia, e viver uma vida atormentada. Daqui a pouco você tem outro refrigério, mas daqui a pouco você está de novo ali naquela ansiedade, naquela vida turbulenta. Não. Deus, quando Ele vai tratar do problema, Ele vai tratar do problema realmente, vai resolver todas as coisas. Ele vai tratar de todas as angústias. Ele vai tratar de tudo aquilo que está dentro de nós que precisa ser resolvido. E Deus, Ele é o remédio. O Senhor Jesus Cristo é o remédio da nossa vida. Por isso que as almas, elas precisam se render ao Cristo e ao senhorio de Jesus da sua vida. Porque senão ele sempre vai estar buscando um refrigério momentâneo, mas não um estado de refrigério, um estado realmente de descanso em Deus. E é isso que ele quer dizer aqui: refrigera a minha alma, no sentido de restaurar. Isaías capítulo 1. Abre a sua Bíblia então lá no profeta Isaías. Quando o profeta Isaías vai ali escrever a mandado ali de Deus, do Espírito Santo, da inspiração da palavra, em Isaías capítulo 1, a partir do verso 15, Isaías então está retratando como se encontra a situação do povo de Deus. Ele fala que o povo de Deus está com ferida desde a cabeça até a planta do pé, que não tem uma coisa neles, que eles estão cheios de chagas, e chagas que não foram exprimidas e nem amolecidas com óleo. E aí então, a partir do versículo 15, então a Bíblia diz assim: pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Assim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque a vossa mão estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Versículo 17: aprendei a fazer o bem. Não é isso que Jesus está dizendo lá em Mateus 11? O sentido de Jesus, estava conversando um dia com a irmã, ela falou assim: pastor, o sentido de Jesus do jugo, de colocar os bois no carro e aquele boi mais antigo ensinar o outro como é que funciona. O nosso Deus é aquele que vai nos ensinar a viver. Ele vai nos ensinar realmente o propósito da nossa vida. Ele vai dar realmente um direcionamento a nós. Então nós somos aquele boi arisco, que quando põe a canga nele, ele quer fazer toda a força, mas ele vai ter que aprender com o outro: aprendei de mim, que sou manso, que sou humilde de coração, e encontrareis descanso para as almas. É o refrigério que Deus Ele quer nos dar. E não tem como você aprender a viver se você não viver então com Cristo. Se Cristo não for aquele que vai te ensinar a como você vai conduzir a sua vida, se Jesus não é aquele que vai ensinar você a deixar, cessar de fazer o mal. Muitas vezes a pessoa para de fazer o que é errado. Muito bem, mas ele não aprende a fazer o quê? O certo. Aí ele não quer fazer o certo. Ele para de fazer o errado, ele deixa ali a princípio aquelas maldades, mas ele não consegue fazer o quê? O bem, como diz o versículo 17: aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Versículo 18: vinde e então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata. Não tem problema,
Pastor, eu sou uma pessoa tão pecadora, eu já pequei tanto que eu acho que Deus não tem uma chance para mim. Deus tem chance. Pastor, os meus pecados são como a carmesim, eles são como a escarlata, pastor. Olha, não tem como resolver esse problema. E aí Deus diz assim: vem falar comigo, porque eu sou a solução do seu problema. Sou eu quem vou dar um refrigério permanente para a sua vida. Eu vou ensinar o propósito de você viver, eu vou ensinar por que você então vive, eu vou ensinar você a deixar as questões deste mundo que vão mais atrasar a sua vida do que vão edificar você. Eu vou ensinar você a olhar o mundo de uma maneira diferente. Eu vou ensinar você a viver diferente. Então eu peço que você venha até mim. Vinde então. Não é isso que Jesus disse? Vinde a mim todos, diz o Senhor, que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Não importa o seu pecado, o tamanho do pecado, o que foi feito ou o que foi deixado de fazer. O que importa é que quando você decide chegar perto desse pastor, ser cuidado por este supremo pastor, e aí então Davi deixa claro para a gente o quê? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É Ele quem me faz deitar, é Ele quem me guia mansamente, é Ele quem me leva às águas tranquilas, e é Ele que refrigera a minha alma, porque o único lugar de refrigério é em Deus. O único lugar que a minha alma descansa é quando ela está sendo guiada, restaurada, tratada pelo meu sumo e querido pastor, o meu Deus. Do contrário, a minha vida vai ser um tormento, um turbilhão, um grande redemoinho, um grande furacão. Eu não vou ter descanso, eu não vou ter paz, eu não vou ter nada na minha vida, eu não vou ter, eu não vou saber como viver, eu não vou saber o sentido, eu não vou saber nada. Mas só através desse pastor, desse sumo pastor, que não se incomoda com a quantidade de pecados ou com a escarlata da cor do pecado, mas eu vou transformar eles como brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. É isso que Deus quer fazer. Você quer saber o que é refrigerar a alma? Refrigerar a alma no sentido de Deus é isso daqui. É a salvação, é o perdão dos pecados, é a restauração da sua vida. É trazer você de novo à vida. É trazer você de novo a viver. Por isso que Jesus diz lá em Mateus 11, no final do versículo 28, e eu vos aliviarei. E eu vou aliviar você de tudo aquilo que atormenta a sua vida, porque você então vai encontrar um refrigério verdadeiro, permanente em mim. Então essas são as palavras do nosso Deus. Agora nós temos então um segundo conceito aí do refrigério, ou o terceiro conceito do refrigério, que é o refrigério, o aprofundar do refrigério. E aí nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Na pregação do apóstolo Pedro, Atos dos Apóstolos, capítulo 3. E talvez não é nem o terceiro conceito, mas ainda faz parte do segundo. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Então veja bem como é o conceito de Deus sobre essa questão do refrigério da alma. É Ele que nos refrigera. Então, mas de que maneira? Refrigerando a nossa vida de um arrependimento, de uma transformação. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos. Não é isso que Isaías está dizendo lá? Voltem para Deus, mesmo que os seus pecados sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã branca. Arrependei-vos,
convertei-vos para que sejam apagados os vossos e venham assim os tempos do refrigério pela presença de quem? Do Senhor na nossa vida. Então esse refrigério permanente, se aprofundar no refrigério de Deus, quando Pedro vai pregar e falar sobre isso, ele diz o que? Olha, meus irmãos, eu quero falar para você, que para vocês terem um refrigério verdadeiro, para Deus refrigerar sua alma mesmo, você precisa encontrar Cristo. Primeiro, arrependimento, conversão, para que todos os seus pecados sejam apagados. E você, então, pela presença de Deus agora na sua vida, você tenha os tempos do refrigério. E uma alma que se converte, quanto tempo Deus vai ficar com ela? Para sempre. Mas Jesus diz, quando ele dá a grande ordem missionária, no capítulo 28 de Mateus, no final do versículo 20, ele diz assim: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então essa presença de Deus na nossa vida, esse refrigério que Pedro está falando, é porque a presença de Deus está em nós, através do Espírito Santo, do Pai, do Filho e do Espírito. E aí então, meus irmãos e amados, todos os dias até a consumação dos séculos. Lucas capítulo 15. E aí então nós vamos dar um exemplo desse refrigério, disso que Deus quer fazer na nossa vida, que não é um refrigério momentâneo, aqueles refrigérios que a gente quer, não é? Quando nós estamos lá nas grandes dificuldades e tormentas da nossa vida, nós queremos então aquela solução rápida, não é? Lucas capítulo 15, a partir do verso 17. Esse refrigério é isso daqui, é o filho pródigo. É o filho pródigo que está cheio de pecado, cheio de tormento, está com uma vida atormentada, está querendo se alimentar com aquilo que ia ser jogado para os porcos. Ele está no mundo, ele perdeu todas as suas amizades, porque ele só teve amizade enquanto ele tinha o quê? Dinheiro. Quando eu estudava no colégio Coronel Galdino Ribeiro, então a escola pública tinha um dentista, e ele se chamava Dr. Francisco. Ele era casado com uma das fazendeiras da região. E ele faliu. E quando eu tinha minha borrachariazinha lá na rua José Gutierrez 303, ele catava um jornal na farmácia da esposa dele, ele vinha, sentava no banquinho de madeira perto de mim. Maurício, vou ler o jornal. Pode ler, doutor. Quando meu pai estava lá, trazia laranja do sítio, ele vinha toda tarde chupar laranja para a gente. Um dia ele falou para mim assim: Maurício, eu tinha amigo quando eu tinha dinheiro. Eu tinha importância quando eu tinha dinheiro. E o filho pródigo, ele perdeu tudo. O dinheiro que o pai deu para ele, os amigos que ele angariou lá no mundo, ficou sem uma porta aberta, jogado, até então que no versículo 17, e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para o seu pai. Versículo 20. E quando ainda estava longe, viu seu pai, moveu-se de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o... Então esse é o refrigério. Esse é o refrigério de Deus para a nossa vida. É isso que Deus fez conosco. Nós estávamos lá perdidos no mundo, sem nada, jogados e escanteados por todo esse mundo,
a prestes de ser destruído pelo inimigo da alma. E aí um dia Deus, então, pela sua vontade, Ele desperta a nós, pelo seu poder e a sua vontade, de irmos até o Pai. E quando a gente chega diante do Pai, todo moribundo, todo cheio de pecado, olha, a vida toda bagunçada. E aí então, quando a gente chega diante do Pai, o Pai vem, nos abraça, nos beija. Então esse é o refrigério. É o filho que é abraçado pelo Pai e ele dá aquele... Porque ele já tinha um discurso. Está lembrado qual é o discurso dele? Eu vou chegar lá diante do meu pai, eu não sei como que meu pai vai me tratar, eu não sei como que ele vai me receber. Eu já fiz tanta coisa para ele, eu já aborreci tanto meu pai, que eu não sei como que ele está de bom ânimo comigo, eu não sei qual é o ânimo dele para com a minha pessoa. Então eu já tenho um discurso pronto. Pai, eu estou voltando aqui, mas eu quero que o Senhor não me receba mais como filho. Eu quero ser apenas um servo. Mas o Pai, que é misericordioso, que é o pastor, que faz deitar em verdes pastos, que é manso, que guia as águas tranquilas, que refrigera a alma, ele vê o filho de longe, ele abraça o filho, ele beija. Então o primeiro refrigério é o perdão. É aquilo que você faz assim, ó. Parecia que você estava carregando um peso tão grande. E de vez em quando falta fôlego. E aí o pai vai abraçar o filho. E o filho vai dar todo aquele discurso do pai. Pai, eu pequei. E ele, já não sou digno de ser chamado seu filho. Ele continua certo. Ele está certinho. Nós não somos dignos de ser chamado filho de Deus. Nós não somos dignos do perdão de Deus. Nós não somos. Mas Deus, Ele vem. Porque é isso que deliberou dentro do seu coração. Ele vem, nos abraça, nos beija e nos perdoa. E aí então ele se aprofunda no refrigério. Porque ele não fala assim, agora filho, tudo bem, agora você está aqui na casa do pai, mas você fez muita besteira, você fez muita palhaçada, agora você vai ficar de castigo, então vai colocar você para morar lá fora. E quando então você melhorar, nós vamos colocar você para dentro de novo. É assim que Deus fez? Não. O aprofundamento do refrigério, esse refrigério permanente. Então o pai faz o quê? Versículo de número 22. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. O pai não falou assim, ó, traz a roupa de servo para ele. Não. Traz a melhor. Porque Deus, quando Ele nos perdoa, meus irmãos, o perdão de Deus é magnífico. Traz a melhor. E aí ele continua, versículo 22. Vestir-lhe, põe-lhe o anel na mão e as sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado, aquele que nós estávamos guardando para a festa. Então esse é o momento. Matai, comamos e alegremos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar. Então esse é o refrigério. O refrigério, aquele alívio que Deus nos dá quando Ele nos abraça, nos perdoa. E aquele refrigério que vai continuar permanente, como diz lá a pregação de Pedro, né? Para que venham os tempos do refrigério com a presença do Senhor na nossa vida. É o Senhor que vai andar conosco e nos ensinar. Ó Maurício, ó, não é assim. Não é isso que você está pensando. Não é dessa maneira que eu quero que você haja. Não é esse o sentido da vida. Não foi para isso que eu te trouxe aqui. Então você tem que aprender comigo, vai andar comigo. E eu vou refrigerar a sua alma, como eu vou cuidar de você. Eu vou zelar pela sua vida. Fica tranquilo. Então você descansa nos verdes pastos, porque eu vou fazer você descansar. Eu sou mansamente, eu vou tratar você mansamente. Eu vou levar você às águas tranquilas e eu vou refrigerar. Eu já comecei o processo da restauração e da transformação da sua vida. E conforme você for andando comigo, você vai se tornar semelhante a quem?
a mim, diz Deus. Quanto mais você anda perto de Deus, quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais semelhante a Deus você se torna. Mais parecido com Ele você se torna. Então esse é o processo. Esse processo que a Bíblia vem trazendo para a gente sobre esse refrigério e sobre essa questão da restauração da nossa vida. Muito bem. Então Deus trata com o perdão. Depois Deus vem trabalhando na nossa vida acerca da transformação, a nossa transformação da nossa vida. Deus vem nos transformando, Ele vem nos moldando à imagem do Filho amado. Porque Jesus, o nosso Deus, aliás, o Pai querido, Ele nos deu um exemplo. Ele disse assim: olha, esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho muita, o quê? Que dá muita para mim? Alegria. Então eu quero que vocês sejam como Ele é. E Deus vem transformando a nossa vida. E Deus vai tratar de toda a nossa vida. Ele vai trabalhar o nosso interior. Ele vai nos transformar de dentro para fora. É isso que Deus vai fazer. O refrigério da nossa alma. Porque sem isso, meus irmãos, nós vamos viver uma vida atormentada, perturbado, inquieto, insatisfeito, com tudo. Como, olha, eu tenho vontade de chorar quando eu encontro um irmão e falo assim: olha, pastor, como Deus tem trabalhado na minha vida, para me entender que é Deus que faz tudo, e que eu tenho tudo que eu preciso. Olha, meus irmãos, você não sabe o que é ouvir isso. Eu já tenho tudo que eu preciso. E Deus, Ele vem nos transformando. E essa transformação, ela passa pelo nosso entendimento, a mudança do nosso pensamento. Porque a mudança do nosso entendimento são os conceitos de Deus na nossa vida. Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 12. E aí Paulo vai falar aquele versículo conhecidíssimo, né? Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Então ele diz assim: olha, refrigera a minha alma, o perdão, a transformação de sermos igual à semelhança do Cristo, a transformação da nossa vida, a restauração do nosso ser. E aí Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então tem um probleminha aí. Tem pessoa que fala assim: não, mas eu não sou de acordo com o conceito de Deus. Eu não vou fazer o que Deus quer. Eu não sou de acordo com os conceitos de Deus da transformação do meu entendimento. Então tem alguma coisa errada. Porque se uma pessoa ela é contra e não está de acordo com os conceitos de Deus, então aonde começou a transformação na sua vida? E os conceitos do nosso Deus são muitos. Você quer ver um bem interessante? Quando Lucas escreve sobre Jesus, no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, versículo 16, ele diz assim: e Jesus, como de costume, entrou na sinagoga. Jesus tinha um costume de estar na casa de Deus. Isso é um conceito. Isso é uma decisão que eu tomo no meu coração. Hoje, que dia que é hoje? Hoje é culto. Então, um conceito de Cristo na minha vida: eu tenho que estar na casa do Pai, para ouvir a voz do meu Pai celestial, para ouvir a voz do meu Deus. É conceito, meus irmãos.
E quando eu não estou de acordo com os conceitos de Deus, a minha vida então e a minha mente, elas não são transformadas para que eu possa então experimentar a boa, a agradável e a perfeita, a plena vontade de Deus para a minha vida. Então tem muitas pessoas aí que quando você está lá, né, e fala assim, fulano não vem mais, fulano não... Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Fulano não aparece mais na igreja. Fulano não vem mais, eu não quero nem saber. O negócio é o seguinte, meus irmãos, tem duas orações para ser feitas. Primeira oração é orar para que Deus tenha misericórdia da sua vida. Segunda oração é orar para que Deus salve essa vida. Não tem o que fazer. Tem que orar. Então a primeira oração é por misericórdia. A segunda oração é para que Deus então salve essa vida, salve essa alma, que não tem um conceito de Deus, de comunhão, de estar na casa de Deus, de obediência a Deus, de ter tudo em comum com a igreja de Cristo. Então tem alguma coisa errada. E o errado não está em Deus. E aí então nós vamos orar para que Deus salve essas vidas. Porque o outro filho que ficou dentro da casa do pai era o perdido. Então você tem que entender muita coisa. Ó. Dentro da casa do pai tem gente perdida. O que ficou lá, né, o que estava lá dentro achava que o irmão estava perdido, mas o que ficou lá dentro era o perdido. Então nós devemos orar por misericórdia e também orar para que Deus então salve essas almas e salve eles. Porque se eles não têm nenhum princípio de conceito com Deus, de obediência, meus irmãos, tem alguma coisa errada. E aí Deus vem então transformando o refrigério, esse refrigério da alma. A Bíblia, ela não fala sobre felicidade. A Bíblia fala de um certo tipo de pessoa que é feliz. Presta atenção. A Bíblia não fala de felicidade. A Bíblia, ela menciona um tipo de pessoa que é feliz. E o tipo de pessoa que é feliz, que tem a sua alma no refrigério, que o Senhor é o seu pastor, que ela tem aquela plena convicção de que nada tem falta e nada faltará, que ele tem aquela certeza de que é Deus quem faz ele descansar, que ele tem aquela plena certeza que é mansamente que ele é guiado e pelas águas tranquilas ele vai ser levado. É porque esse tipo de pessoa é uma pessoa que está cheia de esperança. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Então essa transformação, esse refrigério, porque olha, uma coisa muito horrível é uma pessoa sem esperança. Sem esperança de nada. Porque quando Paulo vai escrever aos Romanos e vai falar sobre todo aquele processo da paciência, da experiência, da tribulação, e depois ele fala então da esperança, no versículo 5 ele diz assim, Romanos 5:5, a esperança não traz o quê? Quando você está cheio da esperança de Deus, do refrigério de Deus, da transformação de Deus na sua vida, olha só, a Bíblia diz assim, a esperança não traz o quê? Confusão, você não é confundido, porque você está cheio de esperança, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Muito bem, então esperança não traz confusão. E aí quando você chega, por exemplo, então como que é essa transformação, como que é essa restauração da vida? Aí você chega lá em Mateus 5, onde em Mateus 5 Jesus está falando sobre a natureza dos filhos de Deus.
Aí ele fala assim: bem-aventurado o humilde de espírito, porque dele é o reino dos céus. Ele é feliz porque ele é humilde? Ele é feliz por quê? Porque dele é o quê? O reino do... Então a felicidade dele não é porque ele é humilde, porque pode haver muitas pessoas humildes sem esperança do reino dos céus. Tem muita pessoa humilde, meus irmãos, mas eu estou falando de humildade em questão financeira, estou falando de humildade mesmo de pessoa, de natureza. Tem muitas pessoas humildes, mas sem uma esperança do reino dos céus. Porque quando Jesus foi falar da natureza, ele diz assim: olha, bem-aventurado, felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então eles são felizes não porque eles são humildes, eles são felizes porque eles têm uma esperança do reino de quem? Do céu. Você já pensou você viver sem esperança? Você ser uma pessoa humilde, mas sem esperança do reino de Deus, sem esperança de salvação. Você está lá, você vai lá no velório, vê lá o fim do homem lá no caixão, e aí você pensa ali: e agora, meu Deus, como é que vai ser? Eu sou tão humilde, mas eu não tenho esperança de ir para o céu, porque minha alma ainda não foi refrigerada por aquele Senhor e Salvador que deveria ter sido. Eu não me rendi, eu não entreguei a minha vida a esse Senhor. Porque a esperança, ela não traz o quê? Confusão. Nós não vamos ficar confundidos. Quando Jesus vai falar: bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão o quê? Então eles são felizes porque eles são mansos? Eles são felizes porque eles vão herdar a terra, porque eles abriram mão de todo o exercício de poder, e são bem-aventurados porque eles têm uma herança pronta. Eles têm a plena convicção, certeza, o refrigério de que não são os vorazes e os fortes que vão herdar, mas são quem? Mansos. Quando você não tem esse refrigério, então você vai entrar e viver nessa loucura do mundo, aonde você não pode ser humilde de espírito, porque ser humilde de espírito num mundo cheio de soberbos é praticamente você cometer um suicídio. Você ser manso num mundo aonde os homens são vorazes e eles não têm o mínimo escrúpulo de passar por cima de qualquer pessoa para alcançar os seus objetivos, é um suicídio. Mas por que então eles são felizes? É um tipo de pessoa feliz, é um tipo de pessoa que tem uma esperança no reino dos céus, porque a felicidade dele está nas promessas de Deus, que são verdadeiras, absolutas, e pronto, acabou. Então ele se rende nessa transformação. Então ele passa a ser o que? Ele passa a ser refrigerado sempre por Deus. Ele está num estado de refrigério. Então Deus está tratando da sua vida. Do contrário, você vai ser inquieto, inconstante, insatisfeito, ansioso, porque você está sem esperança. Mas quando você se encher da esperança, então aí a Bíblia diz: você é aquele tipo de pessoa feliz, que realmente vai ser feliz. Muito bem. Salmo 23. Aí ele vai falar: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Tá certo. Novamente ele traz aqui a ideia de que é sempre Deus quem vai nos guiar. Mas hoje, sabe como é que está funcionando as coisas hoje? As coisas funcionam assim, muitas vezes. A pessoa tenta melhorar ele
mesmo. Ele deixa alguns hábitos, ele deixa algumas coisas que ele fazia, ele abandona alguns costumes, ele pode até deixar alguns tipos de vício. Então ele vai tentando melhorar ele mesmo a própria vida, mas ele não vai conseguir. Porque o salmista ele é bem claro em dizer, no versículo 3, porque é o Senhor quem me guia pelas veredas da justiça. Não sou eu que vou andar pelas veredas da justiça, não sou eu que vou fazer a justiça, mas é o Senhor quem vai me guiar por elas, porque Ele já refrigerou a minha alma e Ele vai continuar cuidando de mim. Então o processo seguinte, Ele vai continuar me guiando para que eu possa então andar no caminho reto, porque o dia que eu quiser andar no meu próprio caminho, então eu não sei escolher o caminho reto, eu não consigo escolher aquilo que é certo. Se deixar, meus irmãos, por cada um de nós decidir o caminho que quer seguir, pode ter certeza de uma coisa: se deixar pela vontade, sem Espírito Santo, sem intervenção de Deus, sem a palavra de Deus, qual é o caminho que nós escolheríamos? O errado. Qual é o rumo que nós tomaríamos na nossa vida? Não garanto para você que não seria as veredas da justiça. Nós escolheríamos os caminhos tortuosos. Então é por isso que nós temos que ter o entendimento. Aí a pessoa fala assim: poxa vida, se Deus é que faz tudo, então eu vou ficar em casa assim. Não é Deus que faz tudo? É Deus que vai fazer os meus braços descruzar. É Deus que vai proporcionar o serviço que eu preciso. É Deus que vai proporcionar o quanto eu preciso ganhar no final do mês para suprir as minhas. E acabou. Porque é Deus quem faz até você descruzar os braços. É Deus em quem dá aquela semana de correria, aquele mês de correria, e depois Ele te dá uns dias de sossego para você descansar um pouquinho, porque Ele sabe que você não vai aguentar o tranco. Porque Ele sabe que se é pó, se é carne, você não vai conseguir. Então é por isso que Deus vai guiar a gente pelas veredas da justiça. Porque se deixar por nós mesmos, nós vamos escolher só o caminho errado. Então Deus Ele vai nos guiar, vai sempre nos guiar. Porque Tiago diz lá: irmãos, vocês não se enganem. Eu li esse versículo esses dias, né? Irmãos, não se enganem. Todo dom, toda boa dádiva, tudo que é aquilo de bom na nossa vida vem do alto. Não provém de nós. Não vem da nossa pessoa. Muito bem. Olha, abra sua Bíblia no Salmo 139. Salmo 139. Esse salmo aqui, meus irmãos, como a palavra de Deus, ele é maravilhoso. Salmo 139, versículo 23 e 24. Guia-me pela vereda da justiça. Salmo 139, versículo 23. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Então o salmista está clamando e pedindo a Deus para Deus olhar para dentro dele. Olha dentro de mim, Senhor, me sonda. Vai lá onde as pessoas não veem, aonde o pastor não vê, aonde o irmão não vê, aonde o vizinho não vê, mas o Senhor é quem vê. Então o Senhor sonda, entra dentro de mim e me vasculha. Versículo 24. E vê se há em mim algum caminho mau. Então tem pessoas que dizem assim: Senhor, me sonda, me esquadrinha, vê se em mim tem um caminho mau. Aí o Senhor vem e me avisa que eu vou lá consertar esse problema e já eu volto. Mas aí o salmista diz assim: e vê se há em mim algum caminho mau, e faz o quê?
Guia-me pelo caminho. Então o salmista ele entende uma coisa: Senhor, quando o Senhor olhar para mim e me ver no caminho mau, eu quero pedir para o Senhor, eu quero clamar por misericórdia, para que o Senhor então não me deixe continuar nesse caminho mau, mas guia-me pelas veredas da justiça, porque é só o Senhor que vai me pegar pela mão e vai me guiar pelo caminho eterno, pelo caminho reto. Porque se o Senhor me deixar, Senhor, eu estou perdido. Se o Senhor me deixar para andar por meus caminhos, eu vou acabar com a minha vida. Nós não entendemos ainda, meus irmãos, que nós temos que clamar a Deus por misericórdia. Senhor, nunca largue da minha mão. Senhor, me sustente, porque se o Senhor soltar da minha mão, eu vou acabar comigo mesmo. Me ajuda, porque sem Ti eu estou perdido, Senhor. Eu estou sem rumo, sem direção, e eu vou escolher sempre o caminho errado. Mas se o Senhor me sondar, o Senhor olhar dentro de mim e descobrir em mim um caminho mau, eu quero pedir para o Senhor, por favor, guia-me pelo caminho eterno. Peça isso para Deus. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Deixa Deus te guiar. Não queira guiar você mesmo, a sua própria vida. Não faça isso. Deixa Deus guiar você. E aí o salmista diz o quê? No Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Faz isso, por favor. Por favor, alma. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia plenamente nele. E tudo ele vai fazer. É ele que faz. Nós não entendemos ainda. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós estamos achando ainda que as coisas funcionam porque é a força do nosso braço, é o nosso trabalho, é a gente que vai fazer. E não é! Se Deus não nos movimentar, não vai ser feito nada. Se Deus não abrir o nosso coração, não vai ser feito nada. Se Deus não abrir a nossa mente, o nosso entendimento, não vai ser feito nada. E aí a gente vê aquele pessoal que não vem mais, que não liga, que não né? Você liga para a pessoa, o telefone toca, não é para o pastor não liga não. Chame, acho que o camarada olha o telefone assim, ele vê o número, pastor. Não é que eu não ligo não, irmãos, eu ligo. Mas ele já não quer nem falar comigo mais. Mas eu sou como o pai. E eu quero continuar assim. Porque o dia que ele pisar o pé nessa porta, eu quero dar um abraço nele. Certo? E aí os que estão dentro da casa não fiquem chateados, porque o bezerro cevado não é para uma festa. E aí eu penso, não é que eles não estão vindo porque eles não querem vir. É porque se Deus não trouxer eles, eles não vão vir mesmo. Aí é que está o problema. Então se a pessoa não vem, não é porque ele decidiu não vir. É porque Deus decidiu não trazer. Que duro, irmãos. Que coisa. Porque tudo é Deus que faz. Se nós estamos aqui hoje, é porque Deus trouxe a gente aqui hoje. Se não, nada feito. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça.
Sabe por que ainda tem umas coisinhas de justiça em nós? Por causa de Deus. Então, quando você vai lá na Riachuelo, aí tem aquela escadinha rolante, não tem? É você que sobe correndo ela ou ela que sobe com você? É assim que Deus faz para mim. Deus é a escada rolante. Você põe o pezinho lá e te leva. Pronto. Ele faz tudo. O problema da gente é que de vez em quando você encontra aquele ansioso, aquela pessoa que não tem refrigério da alma na escada rolante, ele está dando um passo para frente. Ele não tem aquela paciência de chegar na escada rolante, né? Alma refrigerada, põe o pezinho na escada rolante, a escadinha. É isso que Deus quer tratar com a nossa vida. Me deixa cuidar de você. Me deixa carregar você. Sou eu que vou te levar. Sou eu que vou conduzir você à vereda justa. Tá bom. Agora nós entramos numa parte do Salmo 23, versículo 3. Também muito interessante. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu. Então, por que nós estamos aqui? Porque Deus tem um nome a. Você sabe por que você está aqui essa noite? Porque Deus tem um nome a zelar. Então, Deus, lá na eternidade, Deus, então, olha, se eu deixar esse pessoal aí por conta deles, eles vão fazer tanta coisa errada, que eu vou acabar tendo que destruir todos eles. Então o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Então eu tenho uma solução. Eu vou colocar sobre eles o meu nome. E aí então, como eu sou Deus supremo, eterno, dono de todas as coisas, criador de tudo, então por causa do meu nome e do zelo que eu tenho pelo meu nome, eu vou me deliberar a cuidar deles, independente de como eles vão viver. Acabou. Sabe por que nós estamos aqui? Porque Deus tem um nome a zelar. Quando ele foi fazer um juramento para Abraão, o que a Bíblia diz? Que não tendo alguém maior por quem jurar, jurou por si mesmo. Bom, então eu tenho um nome para jurar, eu tenho um nome para zelar, o meu nome. Então é por isso que a gente está aqui. É por amor do seu nome. Ezequiel capítulo 36. Vai lá no profeta Ezequiel. Nós já estamos quase terminando, viu, irmãos? Ezequiel capítulo 36. Perdido aqui sem Ezequiel. Ezequiel 36, versículo 20, 21, 22 e 23. Versículo 20. E chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois se diziam deles: estes são o povo do Senhor, e saíram da sua terra. Olha só como que Deus age. Olha como nós somos privilegiados. Você sabe por que Deus vai nos transformar, nos restaurar, nos justificar, nos santificar, para que o nome dele seja glorificado?
Então nós levamos uma vantagem tremenda, porque Deus tem zelo pelo seu nome. Então, para o nome de Deus não cair na lama, né? Vamos dizer assim, então Deus vai cuidar de nós. Olha só, meus irmãos, que bênção de Deus é isso aí. Porque Deus está dizendo assim: quando eles chegarem lá no meio das nações, para onde eu vou mandar eles, vou espalhar eles por todas as nações da terra. Então o povo daquela nação vai olhar para ele e dizer assim: ó, estes aqui são do povo de Deus. Porque quando você sair aí fora, seja em Oriente, Pompeia, Marília, e onde você quer que esteja, talvez um dia a pessoa vai falar assim: ei, fulano, você não é daqueles que se chama povo de Deus? E aí, como é que vai ser? Aí você vai ver lá, né, o povo de Deus, né, aquele povo tudo. Aí Deus falou assim: você já pensou como que esse povo vai se apresentar lá, chegar lá e falar assim: ó, esse pessoal aí que é o povo de Deus? Versículo 21. Mas eu os poupei por amor do meu santo. Fala para mim, irmãos. Por que Deus os poupou? Por causa do santo nome dele. Que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: não é por vosso respeito que eu faço isto, ó casa de Israel, mas é pelo meu santo nome, aquele que profanaste entre as nações para onde fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos teus olhos. Versículo 26. Então, como que Deus vai fazer isso? Vos darei um coração, porei dentro de vós um espírito para agir da vossa carne, e vos darei um coração e porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitarei na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Senhor. Por amor do seu nome. E aí a Bíblia diz, em Atos dos Apóstolos 4, que não há nenhum outro nome embaixo do céu ou em cima da terra ao qual nós devamos ser salvos. Por amor do seu nome. Então não há nenhum outro nome embaixo dos céus, em cima da terra, ao qual nós devamos ser salvos. Quando o carcereiro perguntou para o Paulo: senhores, o que eu devo fazer para me salvar? Paulo responde: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Por amor do seu nome. Refrigera minha alma, me transforma, guia-me pelas veredas da justiça, por causa de uma coisa: por amor do seu nome. E não tem um outro nome ao qual é dado, seja no céu ou seja na terra, pelos que os homens são salvos, a não ser o nome nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você precisa se render a Cristo. Senão a sua vida vai ser uma vida de tormento. Você é aquele que vai correr na escada rolante.
Você é aquele que o seu carro vai chegar no estacionamento do supermercado, você vai ficar dando seta para o cara pedindo vaga para passar. Você vai ser aquela pessoa descontente, infeliz, insatisfeito, porque você ainda não encontrou o refrigério permanente. Você ainda não entregou o seu caminho ao Senhor para que Ele possa guiar você pelas veredas da justiça. E você não entendeu ainda que tudo isso é por causa do amor do seu nome. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o que mais Ele fará. Se renda ao Senhor Jesus Cristo. Porque senão não vai ter refrigério da alma. Amém? Muito bem. Vamos mais uma vez ficar de pé para esticar o corpo. Lembrar que próximo domingo é segundo domingo do mês, então é missões, né? Nossa oferta missionária. Nós já fizemos não, né? O Luiz preparou ali um mini gasofilaço que vai ser pendurado lá na parede do lado do quadro das missões. Nós vamos colocar um anúncio em cima, né? Oferta para compra da Kombi da igreja aqui de Oriente. Então lá é onde vai ser depositado tudo aquilo que Deus tocar no seu coração. E vou dizer, meus irmãos, Deus tem que tocar mesmo no nosso coração. Porque hoje tinha 40 crianças aqui dentro. Isso porque faltou um punhado. Então preste atenção. Jesus quer nos ensinar realmente qual é o valor da vida, no que você realmente dá valor. Eles eram felizes porque a esperança deles é o reino dos céus. Preste atenção, por favor. Próximo domingo, então, segundo domingo do mês, nós tivemos a oferta missionária do pastor Francisco Freitas, né? Eu nem sei quanto tempo já estamos mandando essa oferta, que já está em mais de 2 anos. 2 anos, né? Graças a Deus, Deus tem dado condições, nós mandamos uma oferta para ele, pequena, mas todo mês mandamos. Ele continuar no trabalho lá em Manápolis, 140 quilômetros de Manaus. Bom, vamos orar então. Bendito és tu, Senhor, o eterno Deus. Sua palavra, Senhor, é perfeita, é viva e eficaz. E quero então, Senhor, nesse instante agradecer, porque mais uma vez, Senhor, o Senhor nos ensinou Sua palavra. Obrigado, Senhor, que possamos colocá-la em prática nas nossas vidas e que realmente, Senhor, nós venhamos a entender, a aprender, Senhor Deus, a cada dia com Cristo, para sermos a imagem e semelhança dEle. Refrigera nossa alma, transforma, Senhor Deus, a cada dia a nossa vida, restaura, Senhor Deus, as vidas que precisam ser restauradas. Guia-nos, Senhor, pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Pai bendito, ajuda, Senhor Deus, a Tua igreja que está espalhada por este mundo. Abençoe nossos irmãos ali no Santo Antonieta, em Pompeia, em Quintana, em Herculândia, no Jardim Nacional, em Vera Cruz, em Garça, em Gália, em Duartina, em Álvaro de Carvalho, Júlio Mesquita, Lupércio, Alvilândia. Pai amado,
ajuda o teu povo. Abençoe as suas ovelhas, Senhor. Cuida delas a cada dia. Trabalha, Senhor, no coração, na vida de cada um de nós. Perdoa, Senhor Deus, por muitas vezes queremos tomar as rédeas da nossa vida e andar, Senhor, nos nossos caminhos. Peço então que o Senhor tenha misericórdia daqueles que não vieram. Abençoe o irmão Renivaldo que está de viajando. E eu peço por cada uma das crianças, Senhor, da escola bíblica. Abençoe cada uma delas. Salve, Senhor Deus, essas vidas, Senhor. É o nosso clamor, o nosso pedido. Senhor, cuida de nossa irmã Valquíria, que perdeu sua mãe. E esteja cuidando, Senhor, de nossos demais irmãos que não estão aqui. Peço então que o Senhor tenha misericórdia da vida deles. Abençoe essa igreja que é sua, Pai, e que a condução da sua igreja, Senhor, seja sempre pelo teu Espírito e pela tua vontade. Muito obrigado, Senhor, pela salvação que temos. Abençoa, Senhor, o início dessa semana para cada vida. E, Pai, nós te clamamos e pedimos, tenha misericórdia de nós. E é em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós oramos, sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Nós temos aqui nesta noite, também o Jefferson, a Jaqueline, a dona Valdilene, Dona Valdilene, e também o pai do Jefferson, que hoje veio. Eu esqueço o nome, Jefferson, é normal, eu esqueço disso. Valdecir, né? É o seu Valdecir. Tá bom. Seu Valdecir, Deus abençoe. Muito obrigado pela sua visita, pela sua presença, presença da sua família. Vamos orar também pela Isabela, que está lá em Santa Catarina. Foi lá no culto, lá quarta-feira. Legal, né? E a outra menina chama Jéssica, E também tem o Mateus, Mateus, nós encontramos com ele lá em Pompeia, como cheio de criança, Passando por ele, ô Mateus! Como estava abarroado de criança lá em Pompeia. Muito bom. Que Deus abençoe vocês ricamente, e que a graça de Deus recaia sobre vocês. Abençoe o Joãozinho também, O João, o Lucas. Estamos orando por eles também. Muito bem. Meus amados irmãos e irmãs, que Deus então abençoe a todos. Vão em paz e estamos então encerrados. Que Deus abençoe a todos.